Bom dia, muito bem-vindos a este podcast, mais um dos nossos podcasts dentro da temática da economia circular. É um podcast que é organizado pelo projeto TELUS Rethinking Tourism, um projeto parcialmente financiado pela EEA Grants, e hoje temos connosco o Tiago Matos. Bom dia, Tiago. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui. É com muito prazer que estamos aqui a ter esta conversa contigo para tentar perceber um bocadinho mais daquilo que tu fazes, e tentar conhecer-te a ti também um bocadinho mais. Queres-te apresentar? Sim, antes de mais, obrigado eu pelo convite e pela oportunidade também de falar um bocado sobre mim e do que eu faço. Um, Como disse, eu sou o Tiago Matos, tenho 26 anos, sou natural dos Açores, mas vivo no Porto já desde 2013, portanto já vai aí uma grande temporada do Porto. Esta questão, eu durante muitos anos, eu sempre senti esta necessidade de me ligar ao ambiente, não só pelas raízes que tenho, né, por ser açoriano e por ser um meio mais natural, mas também por ter sido escoteiro. Eu não sei honestamente se isso foi impulsionador, mas eu acho que já nasci um bocado virado para estas causas, causas da sustentabilidade. Acho que sempre fui muito virado desde miúdo. A verdade é que depois, quando tive que tomar uma escolha de ir para a faculdade, não sabia bem. Eu já quis ser veterinário, já quis ser biólogo, já quis ser psicólogo, mas depois comecei a conceber que realmente o que eu queria era mesmo a parte ambiente, mas não queria qualquer coisa de ambiente. Eu queria algo que me também desafiasse a nível matemático, e então, como gostava imenso de física, decidi tirar o curso de Engenharia do Ambiente. Na altura fez sentido, acabei o curso, fez sentido. E efetivamente, depois de acabar o curso, estive a trabalhar, fui consultor de estudos de impacto ambiental, também fiz sensibilização ambiental, mas muito rapidamente, e porque eu acabei o curso, faz agora 3 anos, percebi que não era nada disto que eu queria a nível empresarial. Eu queria mesmo, eu quando fui para o meu curso, eu queria marcar a diferença, ou seja, eu queria ir para uma empresa e criar impacto positivo no ambiente. E embora, enquanto técnico de sensibilização ambiental, estava a fazê-lo, na parte da consultoria não estava a fazê-lo. Portanto, eu não conseguia colocar ali a minha voz, não conseguia provocar a mudança que queria, porque quer eu fizesse ou não, as coisas iam acontecer na mesma. Então, graças a Deus aconteceu, graças a Deus, salve seja, aconteceu a pandemia que me permitiu parar e perceber realmente o que eu queria. E foi quando eu criei este meu projeto da Green Tribe, que era efetivamente educação ambiental, que depois passou-se assim, foi evoluindo, e tornou-se também uma página de ativismo. E pronto, e agora é isto mais ou menos que me identifico como um ativista pela justiça climática e social, porque eu digo sempre que a luta climática é uma luta social, não é só lutarmos pelo ambiente, é lutarmos pelas questões sociais da sociedade. Exatamente. Bem, antes de mais, muitos parabéns pelo percurso e pela força. Temos que aproveitar as coisas boas da pandemia, não é? Ou melhor, temos que ir inventar coisas boas no meio da pandemia, e ainda bem que assim foi que conseguiste. Portanto, tens um projeto chamado Green Tribe. Nós conhecemos o teu projeto, basicamente porque eu comecei a seguir-te no Instagram, porque o que eu percebi foi que em Portugal não há muitos homens a fazer esta luta pela ação climática. Vê-se já muitas mulheres, mas muitos homens que de facto exponham a sua realidade, o seu dia a dia, porque é isto que tu fazes. Tu fazes pequenos vídeos no Instagram onde ensinas às pessoas como é que podem ter um estilo de vida bastante mais, eu não gosto de sustentável, regenerativo, ou de economia Sim, circular. sim, Uh, eu concordo. Portanto, como é que tu passaste? Porque nós também sentimos um bocadinho esta dificuldade, que é ser um influencer no Instagram não é fácil, tens que perceber todo um montante de coisas, de como fazer vídeos e tamanhos e cores e arranjar material. Como é que tu desenvolveste depois deste este passo de seres engenheira ambiental para esta luta pela ação climática no Instagram, nesta plataforma? Olha, isso é uma grande questão. Lá está, eu fui obrigado a parar pela pandemia e já te sentia. Uma coisa que eu muitas vezes falo também no meu Instagram é o facto de eu ser eco-ansioso. Eu lembro-me de há 10 anos atrás sentir muita ansiedade sempre que via alguma catástrofe natural, incêndios. Eu lembro-me de chorar, portanto, era uma coisa que para mim provocava-me imensa sensações mesmo horríveis. E chegou a uma altura que efetivamente disse, pronto, eu já tinha mudado o meu estilo de vida quando criei a página. Eu tinha visto em 2015 o Cowspiracy, que me fez repensar a minha alimentação, e isso fez-me abrir, sei lá, uma nova perspectiva
da forma como eu via a vida. Só que eu não mudei logo a minha alimentação, acho que não estava para aí virado na altura, só em 2018 é que efetivamente consegui transitar para um regime vegetariano. Mas depois lembro-me de estar a viver em Lisboa, também a trabalhar, e uma amiga minha começou a falar do plástico, não sei o quê, e eu, pois realmente, porque é que eu preciso trazer um saco de plástico se posso trazer um de casa, né? Portanto, isto foi uma coisa muito natural, isto foi só há 3 anos. E a partir daí, é o que eu digo, às vezes basta nós tomarmos uma decisão que o resto ainda arraste. E lá está, eu já estava num estilo de vida que estava a gostar e sentia que devia partilhar. Então, eu, por acaso, em 2019 já tinha criado outra página, na altura, no dia a seguir, já nem tinha ligado para ela, portanto, não estava mesmo destinado a ser. E depois, em maio de 2020, efetivamente criei a Green Tribe, porque é a página que hoje já se vê. Portanto, eu ter criado aquilo foi o resultado de muita eco-ansiedade, em vez de me constrangir e compactar as minhas emoções, eu decidi ativar, ou seja, mostrar que é possível e tudo mais. Um ponto que tocaste muito bem e que é um ponto que eu também falo muito, que é a questão dos homens. Eu, quando criei a página, eu nunca achei que isso fosse uma cena, porque efetivamente, sei lá, eu sou uma pessoa normal, mudei o meu estilo de vida, também inspirado por outras pessoas, por acaso até foram mulheres, mas nunca tinha pensado que poderia ser diferente por causa disso. E então, à medida que foi ganhando visibilidade, as pessoas começavam a dizer: um homem a falar de sustentabilidade, um homem a falar de sustentabilidade. E eu, mas é assim tão coisa. Eu, durante a minha vida toda, eu sempre falei de ambiente. Portanto, para mim, esta revelação foi, de facto, um choque para mim. Mas eu apercebi-me que, efetivamente, não há muitos homens, e lá está, é uma das coisas que eu tento lutar, que é a questão do patriarcado, porque lá está, os homens têm a necessidade de serem muito machos perante a sociedade, que não se podem preocupar com o ambiente porque isso vai parecer muito feminino para eles, têm que comer muita carne, que é assim que a nossa cultura nos diz, principalmente em Portugal. Depois também temos o facto de eu trabalhar com redes sociais, os homens por norma não gostam tanto de se expor, eu para mim nunca pensei que isso fosse um problema. Portanto, há todo um conjunto de coisas que efetivamente fazem com que nós vemos menos homens, embora já vão existir mais alguns, e existem muito mais mulheres, porque as mulheres também são aquelas que mais sentem, são as mais prejudicadas pelas alterações climáticas, são as que são mais oprimidas na sociedade e, portanto, é normal nós vermos cada vez mais mulheres e vermos as grandes influências da sustentabilidade serem mulheres, porque são elas que estão, no fundo, elas estão a lutar por aquilo que merecem e de forma a conseguirem ter uma qualidade de vida no futuro. Portanto, faz todo o sentido que haja menos homens, embora eu queira desconstruir isto tudo, porque acho que isto é uma luta, não é só das mulheres, é uma luta de todos. Portanto, estás aqui numa luta não só da ação climática, mas também o ecofeminismo, que é exatamente isso, não é? O ecofeminismo existe porque um dos grupos mais afetados pelas alterações climáticas, entre muitos outros, são de facto as mulheres. E de facto é fantástico ver a tranquilidade com que tu, e nós recomendamos que acedam ao Instagram do Tiago, depois vamos colocar nos comentários por baixo deste podcast todos os links, porque de facto fazes aquilo com muita tranquilidade. E incluís às vezes até vídeos com aquilo que eu assumo que seja a tua namorada, fazem vídeos em conjunto, gostei muito daquilo em que vocês disseram que a roupa não tinha género. E trocaram. Sim, por acaso a minha namorada, ela também é uma ativista, que é a Joana Guerra Tadeu, que acho que foi sem dúvida uma das minhas inspirações para o ativismo e também recomendo muito que sigam, porque todo o meu ativismo vem dela, portanto. Então depois tens que partilhar também connosco para nós colocarmos aqui nos comentários. Mas sim, estás aqui numa luta duas frentes, que é de facto a questão do feminismo e todas estas questões que falaste muito bem, que é o patriarcado e as questões de sustentabilidade e de regeneração, não é? Caem aqui nos muitos clichês do comer muita carne, de não poder sentir muitas coisas. E tocaste aqui num ponto que eu acho super relevante, que é esta eco-ansiedade, que eu me lembro que eu sou há alguns anos valentes mais velha que tu, e eu lembro-me que na minha altura esta eco-ansiedade ainda não se falava, e eu sentia muito estas coisas também, especialmente quando havia derrames de petróleo por este mundo fora, os fogos também, os incêndios, aquilo perturbava-me imenso, mas não se falava muito. Hoje em dia tu também pertences a uma geração diferente e já se fala muito mais destes temas e de facto já conseguimos dar um nome a isto, esta eco-ansiedade e eu penso que a tua geração e as gerações seguintes
deixaram de sofrer compactando estas emoções e não entendendo, a de facto tentar fazer alguma coisa, que é isso que nós estamos todos a tentar fazer, que é tentar fazer alguma coisa sobre isto. Ok, então diz uma coisa, eu assumo que isto se calhar não seja, e assumo mal se calhar, o teu trabalho principal é esta página ou tens algum trabalho paralelo também dentro desta área? Eu comecei a fazer full-time na minha página, só que eu faço full-time na minha página, mas através da minha página consegui trabalhar noutros projetos. Eu neste momento estou a trabalhar noutros projetos relacionados com a educação ambiental em escolas. Também comecei a fazer consultoria de projetos e empresas, por exemplo, se uma empresa ou um projeto ou uma associação quer ser mais sustentável em algum sentido, também faço consultoria para essas instituições, empresas, projetos, e foi tudo derivado deste trabalho, porque eu quando criei a página, lá está, eu por acaso até ainda estava a trabalhar, já estava a terminar os meus últimos meses de trabalho. Foi uma coisa porque eu tinha que ativar, tinha que falar, portanto nunca foi no sentido profissional. E, efetivamente agora isto é a minha ferramenta de trabalho, e vai continuar a ser, porque eu acho que agora já consigo perceber realmente o que quero e como consigo gerar dinheiro através disto. E portanto acho que vai continuar assim, pelo menos. E pelo menos, enquanto for sustentável. Pensamos nós que vai haver cada vez mais procura por parte das empresas e das instituições para de facto tentarem perceber como é que chegamos a isto, como é que chegamos lá, que alterações é que temos que fazer, e para que tu também ajudes naquilo que nós dizemos que é a pergunta de $1 milhão, que é como é que se tornam financeiramente sustentáveis os negócios através da sustentabilidade ambiental. Porque até agora esta questão da sustentabilidade era vista como um entrave, um peso, o que é que a gente tem que fazer e onde é que vamos gastar dinheiro, simplesmente gastar dinheiro para cumprir aqui 2 ou 3 normas que existam. E passámos disso para, ok, os negócios neste momento que estão posicionados como sendo sustentáveis ou com algumas preocupações ambientais estão financeiramente mais bem colocados para gerar negócio e retorno. Ok, então eu queria te perguntar, a nível de opinião, qual é que tu achas que é neste momento a grande dificuldade nesta transição para uma economia mais circular e de reutilização, enfim, um dos muitos erros, não é? O que é que tu achas que nos está a impedir neste momento enquanto sociedade? Enquanto sociedade? Pois, eu acho que ainda temos muitos entraves. A nível de pessoas, isto porque eu também vou falar de empresas, acho que as pessoas ainda não estão dispostas. Há muita gente, e a verdade é que a comunidade que me segue está disposta a mudar muitas coisas, não todas, mas que seja um bocadinho já é muito positivo. Eu sinto que há um awareness muito grande na sociedade na relação, por exemplo, do patriarcado, do machismo, sexismo, do ecofeminismo e do feminismo. O ecofeminismo não é assim tão falado. E eu não sei, eu sinto que sempre que há uma opinião que saia assim nas notícias, a sociedade é capaz de se juntar para criticar e criar movimentos para cancelar aquilo porque realmente foi um comentário mau. E isto não só a nível da sociedade, porque é uma coisa que eu falo muito, mas também do ambiente. Acho que as pessoas já perceberam que nós não podemos continuar com o paradigma que nós temos de consumo, mas as empresas efetivamente têm aqui uma responsabilidade muito grande, que é efetivamente tornar sustentável financeiramente uma empresa sem pôr em prejuízo o ambiente. Porque estas empresas que conseguem ter um desenvolvimento económico e ambiental vão ser aquelas que vão prevalecer e vão ser as mais procuradas. Portanto, as empresas têm aqui um grande nicho de mercado e uma grande oportunidade para o fazer. A verdade é que, muitas vezes, e eu sinto, é que a sociedade exige que as empresas mudem de um dia para a noite. E eu não consigo, embora nós tenhamos pouco tempo para reverter as alterações climáticas, as coisas não podem ser feitas de um dia para a noite. Porque isso deixa de ser economicamente viável e, portanto, nós queremos uma empresa mais responsável a nível ambiental que vá falir, não nos serve nada. Portanto, é preciso efetivamente que hajam pessoas que consigam consultar essas empresas através de economia circular, perceber, e eu sei que também há a norma ISO 14001 que está relacionada com a gestão ambiental, já prevê mais esta questão da reutilização dos produtos e a coeficiência dos processos. Portanto, há pessoas que efetivamente são
estão formadas nisso, e eu próprio também estou, e que podem chegar a uma empresa e perceber, ok, nós podemos fazer circular este resíduo, esta empresa que utiliza isto de matéria-prima, vamos reutilizar ou vamos revender para eles. Acho que isso é super importante, e eu acho que ainda há muito pouco disto. Eu, para aí, há 2 meses, estive a fazer um post também com uma eco-influencer, digamos assim, que é a Inês Ovelha Verde, que é muito entendida nesta questão, da economia circular, e ela mostrou-me um valor que é chocante, que é Portugal é 2,2% circular. E eu acho que isto aqui entra a reciclagem, que eu não consigo considerar que seja uma economia circular. Não. Que é só linear, mas um bocado mais longa. Mas é verdade, portanto, mas existe esse mito de que sustentabilidade, reciclamos. Muitas empresas ainda pensam que, ok, então agora deixamos de colocar as garrafinhas de plástico no lixo, colocamos no ponto, no ecoponto, e portanto somos circulares. Mas não, de facto, a reciclagem não entra aqui, não é? É o último dos últimos recursos. Sim, a reciclagem já não é solução. É claro que é importante, mas não é isso que nos vai salvar de ardermos, não é? Sim. Mas efetivamente 2,2 circular, tendo em conta a reciclagem, é muito pouco, porque reciclagem já existe há anos, e embora nós não tenhamos as melhores taxas, e há muita gente que é super negacionista em relação aos temas da reciclagem, 2,2 é minúsculo. Portanto, o Portugal tem um grande potencial de economia circular, mas eu acho que isso também vai acontecer quando houverem também financiamento e iniciativas. Portanto, uma empresa, se vir que está bem e que acha que nem sequer tem assim grandes impactos ambientais, também não vai mudar. Mas se tiver uma iniciativa ou um incentivo a dizer, olha, se fizerem isso e conseguirem recircular, se conseguirem, as empresas vão se motivar, e isso vai ajudar não só a nível económico e das finanças da empresa, como também do ambiente. Por isso, eu acho que ainda falta aqui muita coisa, que é uma entrada, é perceber como é que as empresas podem fazer uma transição justa e adequada do regime linear que existe para um regime circular. Acho que esta é a maior dificuldade. Sim. De facto, nesta perspectiva de incentivo ao castigo, estou perfeitamente de acordo que os incentivos funcionam melhor, porque os castigos têm, por norma, aquela reação adversa de contrariedade, não é? Ok. Então, falaste aqui também da transição justa, que também vai casar ali um bocadinho com a parte do ecofeminismo, de como é que nós podemos tornar esta transição justa para toda a gente, porque também não adianta estarmos a fazer uma transição para uma economia mais circular, onde vamos ainda castigar mais todos os grupos minoritários e todas as partes mais afetadas desta sociedade, que ainda vão ficar mais afetadas. Isso também não é sustentável. Ok. Então, uma última pergunta para ti, que é, estrategicamente, eu já percebi que tu lidas muito com conselhos práticos. A tua página está repleta de coisinhas pequenas que nós podemos fazer, porque, como tu estavas a dizer, ninguém está a pedir perfeição, ninguém está a pedir para veganismo absoluto, reutilização absoluta. Se nós fizermos pequenas coisas, já ajuda imenso. Estrategicamente, a um nível mais amplo, o que é que tu achas, em que é que devemos apostar enquanto sociedade e governamentalmente, em que é que podemos apostar, que tipo de iniciativas é que podemos apostar para conseguir, e eu acho isto um bocadinho ridículo, que é, vamos tentar convencer as pessoas a salvarem-se elas próprias. É um bocadinho como a história do cinto de segurança e do capacete, que é, exato, temos que obrigar as pessoas a usar cinto de segurança e capacete, porque elas próprias não conseguem perceber qual é o risco. Mas como é que tu levarias a água ao nosso moinho? Ou seja, que estratégias é que apostavas para conseguirmos mais rapidamente fazermos esta transição justa? Isso é uma resposta longa, porque eu mudei muito a minha opinião ao longo destes meses, porque também fui aprendendo e fui-me envolvendo com pessoas que percebiam muito disto. No início, eu achava que, enquanto consumidor, era suficiente, que eu andava numa febre do zero waste, ou seja, eu não punha uma única embalagem no lixo, e lá está, a minha página no início era só falar de zero waste, que era uma coisa que eu achava super praticável, mas que comecei a perceber que a questão do zero waste acaba por ser um privilégio. Uma pessoa que chega à casa, tem que tratar de jantar, tem que tratar dos filhos, outros cães, ainda tem que limpar e ainda tem que trabalhar, isso é impraticável. Portanto, uma pessoa, para ser totalmente zero waste, tem que ter o privilégio do tempo e do dinheiro.
Portanto, eu até gosto de dizer que eu no início falava de zero waste e agora falo de sustentabilidade. E eu efetivamente tento reduzir as minhas embalagens ao mínimo e faço muitas poucas embalagens, mas porque efetivamente tenho esse tempo. Eu trabalho por conta própria, portanto consigo distribuir o meu tempo. E há coisas que efetivamente são fáceis de mudar. Levarmos um saco, comprarmos a granel, portanto isso não afeta muito o tempo. Mas se eu quiser fazer a minha comida de raiz, por exemplo, tofu, seitan, que faz parte da minha alimentação, Mais complicado. eu prefiro não comprar aquilo embalado e direcionar aquele tempo ao meu ativismo. Portanto, é um bocado perceber onde é que a minha energia deve ser gasta. Depois, lá está, isto foi a minha opinião muito geral. Ainda hoje partilho dicas de menos desperdício ou zero waste, porque acho que é importante. Acho que isso empodera as pessoas, motiva as pessoas. Portanto, se eu disser a uma pessoa, olha, porque é que não usas este produto em vez deste, a pessoa vai achar que está a fazer bem e está a fazer bem. Portanto, ela vai influenciar outras pessoas. Portanto, eu acho que quando falo no zero waste, e vou continuar sempre a falar, é no sentido de empoderamento do próprio consumidor. Porque nós, enquanto consumidores, temos imenso poder e acho que isso é visível quando vemos a Sonai, o Pingo Doce e a Auchan já a transitarem para zonas a granel. Portanto, isso foi poder consumidor. Mas, se eu quero realmente que haja uma transição justa e se eu quero realmente que haja uma mitigação das alterações climáticas, não vamos ser os consumidores sozinhos. Porque eu posso estar a reduzir o meu consumo ou a tornar consciente o meu consumo, mas a produção continua de forma alargada e desenfreada. Portanto, as empresas têm de adequar a sua oferta, e não só a nível do número, mas também da qualidade que é e do benefício que é para a sociedade. Por exemplo, eu hoje estive a pensar nisto, por exemplo, nos novos produtos da gama do Continente, a Eco, que eu achei maravilhoso eles serem criados. Acho que é ótimo para quem procura ter uma vida mais sustentável, mas por outro lado penso, mas então se eles têm estes produtos que são à partida e que estão rotulados com a label europeia, porque é que eles não tiram os produtos que efetivamente fazem mal ao ambiente? E eles continuam a vender. Portanto, aqui a culpa não é do consumidor. O consumidor, por acaso, vai escolher aqueles que estão mais alertados. Mas se a empresa tirar aqueles do mercado, porque é uma empresa gigante que fatura milhões por ano, não vai afetar financeiramente uma empresa e vai afetar positivamente o ambiente. Portanto, as empresas têm um papel muito mais importante, têm uma responsabilidade muito maior que o consumidor. E, portanto, eu tenho gerido muito isto, porque eu sempre disse que a responsabilidade era do consumidor, mas a responsabilidade está grandemente nas empresas, porque são elas que oferecem. E este caso, para mim, esta realização aconteceu hoje de manhã, foi porque é que eles não tiram aquilo do mercado, se sabem que faz mal e se estão a defender um consumo responsável, não é? Sim, sim, verdade. E depois temos uma questão que é a questão política. Nós já ouvimos falar do Acordo de Paris, de imensas iniciativas da neutralidade carbónica. Portanto, isto é super importante para os países cortarem as suas emissões. Se eu acho que o Acordo de Paris nos vai levar a algum lado, pessoalmente acho que não. Acho que há um acordo que estamos a tentar. Os ativistas estão a tentar que seja assinado, que é o de Glasgow, que é mais exigente, mas é muito mais otimista. Eu acho que a nível político, então, há uma questão hiper importante. E nós, enquanto cidadãos, e não só consumidores, nós temos esse poder de votarmos naqueles partidos que se preocupam mais com o meio ambiente, com as causas sociais. Portanto, sermos ativos na sociedade, e acho que isso contribui muito também para a questão de mitigarmos as alterações climáticas e termos uma transição justa. Mas também, a nível político, e eu vou reforçar esta ideia, nós não podemos continuar a ter tantos homens brancos no poder. Embora eu seja um homem branco, e acho que se calhar numa posição de poder seria 100% capaz de o fazer, não é isso que está em causa, não estou a descredibilizar que um homem branco seja capaz. O que eu estou a descredibilizar é que se nós estamos numa sociedade democrática e nós estamos a sofrer todos o mesmo problema, então devia haver mais representação nos cargos políticos. Por exemplo, na ONU, 30% do plantel, digamos assim, são mulheres, mas só 12% das mulheres é que representam cargos de poder. Então, como é que as mulheres vão se conseguir ouvir e deixarem de ser oprimidas, não só pelas questões sociais que nós conhecemos do assédio, da desigualdade salarial, mas também pelas questões das alterações climáticas, se elas próprias não conseguem ter uma voz ativa na política?
Então eu acho que se nós realmente também queremos ter decisões mais ambientalmente amigas e sustentáveis no sentido económico e social, então nós temos que ter mais mulheres e mais minorias. Eu não falo só de mulheres brancas, falo de mulheres negras, falo de mulheres trans, que são as mais oprimidas nesta sociedade, falo de todas as mulheres e também falo de homens negros, homens da comunidade LGBT, portanto, representação de todas as minorias e etnias. Sim, isto não existe ainda. Essa representatividade não existe ainda. Não existe. É o homem branco. E não é só o homem branco, é o cis-hetero-homem branco. Portanto, nós vivemos numa sociedade heteronormativa e que não pode ser. Se queremos ter uma sociedade mais tolerante, então nós temos que ter essa representação. E eu não sei como é que se destrói isto, mas uma pessoa vai na luta nem mesmo. Bom, conforme tu vais falando, eu vou começando a pensar a quantidade de hashtags que eu vou colocar nisto, porque entretanto já abordaste aqui uma série de tópicos que são super relevantes. Esta questão da representatividade é muito relevante e às vezes nós podemos pensar que mas isto não é relevante para o ambiente. É muito relevante para o ambiente, é muito relevante para esta transição justa para uma economia mais circular, porque, como tu dizes, mulheres trans, mulheres negras, homens negros, todos eles estão underrepresented, portanto não temos qualquer representação. Homem cis branco é a maioria daquilo que nós temos, não é? E, portanto, é uma questão de manutenção de status quo, não é? É uma questão de quem está no poder quer fazer a manutenção desse status quo, desse poder. Mas nós temos, como tu disseste, não só o direito, mas o dever do voto. E no outro dia estávamos a falar num outro podcast, numa coisa muito gira, que são os votos monetários. Nós temos, obviamente, os votos políticos, em que podemos votar, mas também temos estes tais votos monetários, em que cada coisa que nós compramos é uma espécie de voto naquele produto. Mas, como tu estavas a dizer, é muito bem, não nos adianta a nós, consumidores, uns mais informados, outros menos, porque é uma questão de privilégio. Isto é uma questão de privilégio mesmo. Quem tem tempo, disponibilidade, acesso à informação, porque nem toda a gente tem, podemos estar informados, mas existem milhões, bilhões de pessoas que não têm este acesso a esta informação. E se há um produto que custa 50 cêntimos e depois há outro que é ambientalmente amigo, mas custa 5 euros, não nos é difícil perceber aqui qual é o produto que é possível. Exatamente, não é? E, portanto, de facto, existe aqui uma responsabilidade muito grande, como tu dizes, das grandes empresas, de, se eles até sabem como fazer bem, se até já perceberam como é que geram negócio através desta sustentabilidade, então tem que haver uma retirada também de todos os processos de produção e dos produtos em si do mercado. É claro que isto não é feito de um dia para o outro, como tu estavas a dizer, porque não é sustentável, especialmente para os negócios mais pequenos e especialmente em tempos de pandemia. Quer dizer, eu ontem circulei um bocadinho por Lisboa, já não ia a Lisboa há meses, e foi um bocadinho heartbreaking, porque a maioria dos pequenos negócios, dos pequenos restaurantes, não está fechado agora. Fechou por completo, não é? E, portanto, é aqui ainda mais um peso que existe, para além de termos que aguentar esta sustentabilidade enquanto pequeno negócio, agora temos que também aguentar este período de pandemia. Ok. Eu não sei se tu tens perguntas para nós, há algum tema que tu gostasses de abordar, alguma coisa que gostasses de partilhar com quem nos vai ouvir, algum conselho, sei lá, alguma coisa que queiras dizer? Não sei, eu no fundo posso fazer aqui uma espécie de resumo também no sentido de empoderar as pessoas, que nós enquanto consumidores temos muito poder e acho que é importantíssimo nós, enquanto privilegiados, e as pessoas que têm o privilégio de conseguir comprar os produtos mais sustentáveis façam, porque lá está, e tu falaste muito bem, a questão do ativismo no consumo é de veras importante e eu, enquanto ativista, também o sou no consumo, eu compro aquilo que eu acredito que seja mais sustentável e dar o meu dinheiro para essas iniciativas. Eu acho que isso empodera o consumidor e isso motiva também enquanto cidadão. Portanto, eu digo sempre que nós temos de ser todos ativistas, principalmente no consumo, porque é uma coisa que nós fazemos imprescindivelmente todos os dias. Nós todos os dias temos que consumir, portanto, e felizmente há oferta, mesmo para as pessoas que não tenham tanto poder económico, há pequenas escolhas que nós podemos fazer e comprar o pão e levar o nosso saco, não é uma mudança da rotina, não é uma mudança de estilo de vida, mas que são pequenas coisas que nos empoderam, que nos motivam, que nos fazem querer fazer melhor e nos fazem questionar sobre as coisas. Foi como que eu falei, quando uma amiga me disse, não leves o saco de plástico, eu perguntei porquê, e foi aí que eu comecei a questionar sobre tudo.
Outra coisa que eu acho que é muito importante, que é as pessoas devem estar informadas. As pessoas que têm, sobretudo, acesso a essa informação, que se informem, para depois também falar com as pessoas que não têm essa informação. Um dos maiores flagelos que eu vejo hoje em dia, que vou continuar a falar porque é uma coisa que me deixa assim um bocado perturbado, é como é que o marketing conseguiu diabolizar um plástico de tal forma que nós agora só usamos papel, que é uma coisa absurda, porque só se pensarmos que a energia que se usa para produzir o papel vem de combustíveis fósseis, uma pessoa já devia repensar o uso do papel. Pronto. Depois toda a questão da água, da energia, do sequestro de carbono, que diminui, portanto, há escolhas que efetivamente podem ser melhores e piores. O plástico pode ser muito bom em muitas coisas, muito mais noutras. É preciso mesmo nós, enquanto consumidores, nos questionarmos, e é normal isso não acontecer, porque o marketing está-nos a bombardear com o papel e escolha cartão, escolha a natureza. E, portanto, esse também é um bocado o meu papel, é desmistificar isto. Depois é nós termos, enquanto cidadãos ativos, votarmos, como disse, votarmos na política, usarmos a nossa voz, sobretudo. Pá, eu não gosto nada de dizer isto, mas a verdade é que eu sou um homem branco e que eu sou super beneficiado pelo sistema. E o que faço é navegar contra esse sistema, porque uma pessoa só pode mudar o sistema por dentro. E por isso é que eu uso a minha voz para mudar algumas coisas, para desconstruir, e por isso é que eu também me dirijo muitas vezes para os homens e não tanto para as mulheres. Porque somos nós o problema, não somos todos, eu sei que não somos todos, eu considero que não seja o problema. Not all black people, not all white people, not all men. Sim, eu sou um homem branco, eu faço parte de um problema, mas eu pessoalmente não considero que seja o problema, mas eu represento um problema e, portanto, também represento uma solução. Portanto, eu falo nesse sentido. Portanto, é ativarem a vossa voz, ativarem o vosso consumo mais consciente, mudarem coisas em casa, perceberem o que é que pode ser feito melhor, dentro do vosso tempo, dentro da vossa realidade. E uma coisa muito importante que é, se são pessoas ansiosas e que querem fazer mais, mas não conseguem, então descansem. Porque a responsabilidade da poluição e a responsabilidade de nós resolvermos o problema das alterações climáticas não é igual para todos. Eu não posso a responsabilidade da mesma forma uma pessoa que mal tem... não tem dinheiro, não tem tempo e só está a pensar o que é que vai jantar, com um bilionário que o que mais faz é ter um jato privado e está a viajar todos os dias longos e longos quilómetros. Portanto, eu não posso responsabilizar. Portanto, se uma pessoa se sente algo ansiosa, faz. Há muitas coisas que nós podemos fazer a custo zero e que podem efetivamente melhorar o ambiente. E nós, pronto, temos que aceitar que esta ansiedade é intrínseca a nós e fazer o melhor que podemos na nossa realidade, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro. É mesmo isso, é fazer aquilo que podemos, porque se todos nós fizermos aquilo que pudermos, já existe um impacto brutal. Tiago, muito obrigada por esta conversa, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada a todos aqueles que nos estão a ouvir e vamos deixar aqui todos os links para a informação sobre o Tiago, sobre o site do Tiago, para vocês poderem visitar quando quiserem. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Deus, Com licença.